Olá, pessoal, estamos de volta. Vou dar continuidade aqui à gravação da aula da disciplina de Direito Penal 2, o estudo das penas restritivas de direito, certo? A gente vai parar lá de onde a gente terminou a aula passada, lá no requisito objetivo para acerca da substituição da pena, ok? Deixa eu pôr o slide aqui na tela para vocês. Vamos lá, pessoal. É o seguinte, na aula anterior, na nossa videoaula anterior, a gente começou a estudar e delimitar o estudo das penas restritivas de direito, certo? Começamos falando acerca do seu conceito, da sua aplicabilidade e os requisitos para a sua substituição, ok? De início eu falei para vocês que a pena privativa de liberdade ela vai ser aplicada e posteriormente, se preenchidos os requisitos, poderá ser substituída pelas restritivas de direito. Lembrando que a pena restritiva de direito ela é autônoma e substitui a pena privativa de liberdade aplicada. Falei acerca de cada espécie de pena restritiva de direito, não de forma aprofundada, porque a gente vai trabalhar elas, na verdade, essas espécies de forma específica, uma por uma, talvez nessa aula ou na próxima, porque eu acredito que não vai dar tempo de gravar, aliás, eu explicar para vocês tudo nessa aula, certo? Então, logo após eu ter mencionado acerca de quais seriam as penas restritivas de direito, que são a prestação pecuniária, perda de bens e valores, prestação de serviço à comunidade, interdição temporária de direito, limitação do fim de semana, a gente vai estudar todas essas 5, certo? Depois eu falei para vocês acerca dos requisitos necessários para que ocorra a conversão, aliás, a aplicação dessas penas restritivas de direito em substituição à pena privativa de liberdade, certo? Primeiro, eu falei para vocês que os requisitos eles podem ser de natureza objetiva e de natureza subjetiva. O primeiro requisito que a gente trabalhou acerca da natureza objetiva, certo? Que são em duas situações que estão lá nos artigos 1 e 2 do artigo 44 do Código Penal. Aliás, estão nos incisos 1 e 2 do artigo 44 do Código Penal. Lá no inciso 1 vai dizer que para a pena privativa de liberdade ser substituída, o réu não pode ser condenado a uma pena superior a 4 anos, o crime não pode ser cometido com violência ou grave ameaça, certo? Lembrando que a gente tem que trabalhar essas duas situações. A pena aplicada não pode ser superior a 4 anos e o crime não pode ser cometido com violência ou grave ameaça. Lembrando que, quanto ao patamar da pena aplicada, nós já estamos entendidos que tem que ser igual ou inferior a 4 anos. E em relação ao crime de violência ou grave ameaça, eu falei para vocês que existem duas exceções à regra. No caso de lesão leve, que é um crime violento, porém, por conta de ser de menor potencial ofensivo e por conta do princípio da proporcionalidade, conforme entendeu o STF, assim a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito nesse crime. Além do mais, eu posso falar para vocês acerca do artigo 147 do Código Penal, que é o crime de ameaça. Lá também há possibilidade, sim, da substituição da pena por ser considerado crime de menor potencial ofensivo e também por conta do princípio da proporcionalidade. Porque em determinado caso, por exemplo, pode acontecer de que se determinado sujeito cometeu o crime de furto e foi condenado a uma pena de 3 anos e meio, enquanto que o cometeu uma lesão leve pegou apenas 6 meses, pode acontecer de que a pessoa que pegou 3 anos e meio tenha sua pena substituída e de que a que pegou apenas 6 meses de reclusão pela lesão leve não tenha sua pena substituída. Pelo princípio da proporcionalidade, nós observamos que o crime de furto, por ele ter uma pena mais alta, ele deveria ser o quê? Mais rigoroso. Porém, ele aceita a substituição conforme os requisitos se enquadram no que diz o Código Penal.
No entanto, o STF entendeu que seria uma coisa desproporcional, já que nós estamos diante de dois crimes cuja pena tem uma proporção de diferença muito grande. Enquanto que um foi condenado a 6 meses e outro, por exemplo, que foi condenado a 3 anos e meio, o que foi condenado a 3 anos e meio teve sua pena substituída, enquanto que foi condenado a apenas 6 meses não teve, fica uma coisa desproporcional e desrazoável. Nesse sentido, o STF entendeu que a lesão leve pode acontecer, a substituição, bem como o crime de ameaça. Beleza? Estamos entendidos? Vamos falar um pouco agora acerca da reincidência, que é o... só voltando. Lá no inciso 1 ainda do artigo 44, fala acerca dos crimes culposos. Nos crimes culposos, independe da quantidade de pena a ser aplicada para que ocorra a substituição. Por isso, se o indivíduo foi condenado a 7, 8, 9 anos, pode sim ter sua pena substituída em eventual crime culposo. Ok? Bola para frente. Vamos falar agora acerca do requisito objetivo previsto na situação do inciso 2 do artigo 44 do Código Penal. Vai se referir à reincidência. Lá diz que a pena privativa de liberdade será substituída por restritiva de direito quando o réu não for reincidente em crime doloso, assim dispõe o inciso 2 do artigo 44 do Código Penal. Professor, então, nesse caso, se o réu for reincidente em crime doloso, ele não terá sua pena substituída? Exatamente, não terá. Porém, ainda temos que analisar algumas situações específicas e algumas exceções, ok? Para vocês terem uma ideia do que é a reincidência, eu falei isso na aula passada, mas vou voltar a falar novamente. A reincidência é quando o agente comete um novo crime depois de transitar em julgado a sentença que no país ou no estrangeiro o tenha condenado por crime anterior. Ou seja, é quando o agente comete um novo crime e é condenado por esse novo crime, sendo que já havia sido condenado pelo primeiro crime. Ok? Estamos entendidos? E essa reincidência ela pode ser de duas formas. Ela pode ser uma reincidência genérica e uma reincidência específica. Reincidência genérica é quando decorre da prática de crimes diferentes. É exemplo da pessoa que foi condenada pelo crime A e depois foi condenada pelo crime B. Ela vai ser reincidente, porém uma reincidência genérica. Tratam-se de crimes diferentes, crime A e B. A reincidência específica é quando decorre da prática do mesmo crime. É exemplo da pessoa que comete o crime A, foi condenada, transitou em julgado e depois voltou a cometer novamente o mesmo crime A. Ou seja, nós temos dois crimes iguais, que gerou a reincidência. Nesse caso, estamos diante de uma reincidência específica. E eu quero que vocês prestem atenção nessa parte da reincidência específica, porque é justamente que a gente vai começar a tratar agora, que isso vai se tratar de uma exceção à regra para que ocorra a substituição da pena. Ok? Dá continuidade. Logo, tem que estar presente o requisito objetivo da inexistência da reincidência em crime doloso para que ocorra a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito. Porém, essa é a exceção à regra que eu havia falado. Segundo o parágrafo 3º do artigo 44 do Código Penal, há uma ressalva, sendo que, em caso de reincidência, poderá se operar a substituição se a medida for socialmente recomendável e a reincidência não se tratar do mesmo crime. Vejam bem, o parágrafo 3º do artigo 44 do Código Penal, ele trouxe uma regra que diz que o juiz ele poderá, não necessariamente deverá aplicar, mas poderá operar a substituição, certo, da pena privativa de liberdade por a restritiva de direito, mesmo o réu sendo reincidente, desde que a reincidência não se tenha operado pelo mesmo crime, ou seja, desde que a reincidência não venha a se tratar do mesmo crime, que seria o quê? A reincidência específica. Então, por exclusão, podemos interpretar do parágrafo 3º do artigo 44 que se a reincidência for genérica, ou seja, resultante de crimes diferentes, o juiz poderá sim aplicar a substituição da pena restritiva de direito, aliás, da pena privativa de liberdade por restritiva de direito. Vamos ler agora o que diz o artigo, o parágrafo 3º do artigo 44 do Código Penal. Vem comigo. Se o condenado for reincidente, o juiz poderá aplicar a substituição, desde que, em face de condenação anterior, a medida seja socialmente recomendável e a reincidência não se tenha operado em virtude da prática do mesmo crime. Então, podemos interpretar o parágrafo 3º do artigo 44
que, em caso de reincidência genérica, o juiz poderá aplicar a substituição da pena, enquanto que, se a reincidência for específica, é vedada a substituição, certo? Dito isso, nós concluímos o estudo dos requisitos objetivos. Vamos recapitular. No inciso 1 do artigo 44 do Código Penal, nós temos que a pena aplicada não pode ser superior a 4 anos e o crime não pode ser cometido com violência ou grave ameaça, com a exceção dos crimes de lesão leve e ameaça. Lembrando que, em qualquer hipótese, se o crime for cometido no âmbito doméstico e familiar, a substituição da pena está vedada, uma vez que há previsão legal na Lei Maria da Penha, no sentido de que não pode ser aplicado tal benefício para o réu. Só a título de informação, em relação à Lei Maria da Penha, o réu praticamente vai ter um único benefício, que vai ser a suspensão condicional da pena, que a gente vai estudar posteriormente. Inclusive, eu comentei até na aula passada, foi objeto de questão de prova do concurso para promotor de justiça do Estado do Ceará, certo? A única possibilidade é a suspensão condicional da pena. Beleza? Vamos agora tratar acerca dos requisitos objetivos, aliás, dos requisitos subjetivos, que tem previsão lá no inciso 3 do artigo 44 do Código Penal. Sim, só em relação à observação que eu tinha feito. Voltando aqui para os requisitos objetivos. Dito isso, segundo o entendimento do STF, o que é proibido para a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos é a reincidência específica em crime doloso, ou seja, quando resulta da prática do mesmo crime. Logo, quanto à reincidência genérica, que resulta de prática de crimes diferentes, aplica-se o disposto no 44, parágrafo 3º, beleza? Em relação a crime culposo, certo? Em relação a crime culposo, nós temos que observar alguns detalhes. Primeiro, eu falei para vocês que se o crime culposo pode acontecer sim a substituição, não é isso? Professor, mas se ele for reincidente em crime culposo? Também pode, porque o Código veda é a reincidência em crime doloso, ok? Vamos ler a observação em relação à reincidência em crime culposo. Mesmo o réu sendo considerado tecnicamente reincidente, caso a sua reincidência seja de natureza culposa, ou seja, em decorrência de crime culposo, isso por si só não impedirá a substituição, uma vez que a lei exige como fator impeditivo da concessão da substituição a reincidência dolosa, certo? A reincidência dolosa. Ok, pessoal? Então, concluímos essa parte acerca da reincidência como requisito objetivo para a substituição. Ela só vai, de fato, proibir a substituição caso ela seja específica em decorrência da prática do mesmo crime, entendimento do STF, e se for específica, mas que seja decorrente de crime culposo, poderá sim acontecer a substituição, uma vez que a reincidência culposa, o Código Penal não a proíbe, já que trata apenas da reincidência dolosa como proibição de eventual substituição de pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Beleza? Vamos dar continuidade. Só lembrando, pessoal, que essa aula que eu estou gravando, ela vai ser postada na plataforma do YouTube. Vou disponibilizar o link via Acad Web. Também vou disponibilizar os links aí nos e-mails das turmas. Lembrando que essa aula é de Direito Penal 2 para as turmas do quarto A e do quarto B, certo? Vamos agora tratar dos requisitos de natureza subjetiva, ok? Os requisitos de natureza subjetiva, eles estão previstos lá no inciso 3 do artigo 44 do Código Penal e, juntamente com os requisitos objetivos, possibilitam essa substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Desde que, vamos lá, olha o que vai dizer o inciso 3 do artigo 44 do Código Penal. Desde que a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente.
a culpabilidade, os antecedentes, conduta social, a personalidade do condenado, bem como os motivos e circunstâncias que indicarem que essa substituição seja suficiente. O que é que a gente está tratando acerca disso, pessoal? É o seguinte. Mais na frente a gente vai estudar o conteúdo referente às circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal. Se vocês abrirem o código lá no artigo 59 do Código Penal, vão perceber que é basicamente o que está escrito no inciso 3 do artigo 44, certo? E aí o que é que acontece? Quando a gente analisar as circunstâncias judiciais do artigo 59, são circunstâncias de natureza subjetiva, ou seja, o juiz irá fazer uma análise para poder fixar a pena base, certo? Para poder fixar a pena base lá na dosimetria da pena. Depois que fixa essa pena base, ele vai analisar se tem alguma circunstância agravante ou atenuante e, na terceira fase, se há causas de aumento ou de diminuição de pena, certo? Continuando. Como se trata de requisitos subjetivos, o juiz é quem vai ter que fazer análise acerca desses requisitos, certo? O primeiro dele é a culpabilidade. O segundo é os antecedentes, a conduta social, a personalidade do condenado, motivos e circunstâncias. Tudo isso tem que ser favorável para que ocorra, sim, a substituição. Juntamente com os incisos 1 e 2 do artigo 44, que trata dos requisitos objetivos. E aí, o que é que acontece? Nós vamos estudar também, como eu acabei de falar isso, lá nas circunstâncias judiciais do artigo 59, mas vamos analisá-las para fins de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito. Segundo o CAPES, a culpabilidade ela pode ser entendida como a possibilidade de se considerar alguém culpado por infração penal. Em relação aos antecedentes, remetem estes a qualquer envolvimento que o indivíduo tenha efetuado na esfera penal. Já a conduta social e a personalidade do condenado servem como parâmetros a fim de determinar o risco inerente à aplicação de uma penalidade mais branda. Servem para delimitar se a pena será ou não suficiente no intento de reprimir a prática delituosa por ele praticada. Vejam bem, a culpabilidade, na verdade, ela vai estar relacionada ao grau de reprovabilidade da conduta realizada pelo agente perante a sociedade. Isso aí a gente também vai estudar de forma específica. Os antecedentes em relação ao histórico, certo? Ao histórico perante a justiça daquela pessoa que cometeu um crime. Ou seja, ficha de antecedentes criminais nada mais é do que... Peraí, pessoal, deixa eu só minimizar aqui o slide para mim. Deixa eu só dar uma minimizada. Por isso, pessoal, deixa eu só colocar aqui, deixa eu só pôr aqui na tela novamente. Por isso, pessoal, que há necessidade de se analisar todas essas circunstâncias. Tem que ser analisada também a personalidade do condenado, e eu já falei para vocês em sala de aula que é uma coisa muito subjetiva, porque o juiz, ele não é nem psicólogo e muito menos psiquiatra. E para analisar a personalidade do indivíduo, certo? Requer um estudo bem aprofundado. Por isso que na maioria das condenações, lá quando o juiz está fixando a pena base, ele deixa de analisar a personalidade do agente por conta que não conhece a pessoa, não tem como auferir essa personalidade do indivíduo, certo? E também a gente vai falar também acerca dos motivos que levaram o réu a cometer o crime, as circunstâncias. Motivo, por exemplo, eu posso dizer para vocês a seguinte situação. Raciocinem comigo o seguinte. Imagine só uma pessoa que comprou uma arma de fogo com a intenção de se defender porque estava ocorrendo vários roubos lá na região onde a pessoa morava. Lá no interiorzinho, certo? Agora imagine a segunda hipótese. Uma pessoa comprou uma arma em desacordo com as determinações legais com a finalidade de executar sua esposa, por exemplo. Vejam bem, os motivos que levaram o réu a cometer o crime, ou seja, a portar essa arma de fogo, podem ser considerados relevantes em relação ao que comprou a arma de fogo para se defender e considerar que quem comprou
a arma de fogo com a finalidade de ceifar a vida da esposa pode ser considerada desfavorável. Então, é mais ou menos nesse sentido que a gente vai trabalhar. A análise do artigo 59, a análise das circunstâncias judiciais do artigo 59 estão atreladas justamente a esse inciso 3, que vai analisar subjetivamente a possibilidade de substituição ou não, certo? E agora, pessoal, dito isso, só para esclarecer mais alguma coisa, em relação a essa parte subjetiva, não se preocupem que isso a gente vai estudar na análise do artigo 59 do Código Penal. Eu só quero que vocês tenham o conhecimento de que, para que o juiz possa aplicar essa substituição, ele vai ter que analisar tudo isso: personalidade do agente, seus antecedentes, os motivos que levaram a cometer o crime, as circunstâncias, certo? Tudo isso, ok? Vamos para frente. As dúvidas nós vamos tirar em nossas lives ao vivo, certo? Provavelmente não vai ser mais pelo aplicativo Zoom, porque o aplicativo Zoom está vulnerável. Teve alguns problemas aí recentemente que comprometeu a segurança do sistema, então a gente provavelmente vai ter que usar outro aplicativo, mas eu vou repassar para vocês, certinho? Vamos lá, continuando. Regras de substituição das penas privativas de liberdade por restritivas de direito. Regras de substituição das penas. Vamos lá. Professor, até agora a gente estudou que há sim a possibilidade de uma substituição de uma eventual pena privativa de liberdade por restritiva de direito, não é isso? Beleza. Mas como é que vai se dar essa substituição? O professor falou que se preencher os requisitos, beleza, o juiz vai substituir. De que forma ele vai substituir? Vamos lá. Nós temos que analisar a quantidade de pena aplicada, porque nós teremos dois casos específicos. Primeiro, se a pena privativa de liberdade for igual ou inferior a 1 ano, o juiz poderá substituir a pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direito e multa, aliás, por uma pena de multa ou por uma pena restritiva de direito. E se a pena privativa de liberdade for superior a 1 ano, o juiz poderá substituir a pena privativa de liberdade, certo? Por uma única pena restritiva de direito e multa, ou por 2 penas restritivas de direito, certo? Deixa eu só voltar aqui e colocar lá no artigo para a gente tratar novamente. Vejam bem, se a pena privativa de liberdade for igual ou inferior a 1 ano, isso está lá no artigo 44, parágrafo 2º do Código Penal, lá vai dizer que a substituição poderá ser feita por pena de multa ou por uma restritiva de direito, certo? Se a pena privativa de liberdade for superior a 1 ano, por uma pena restritiva de direito e multa, ou por 2 restritivas de direito, certo? Entenderam? Lembre-se que nós temos que olhar para o patamar da pena aplicada. 1 ano, até 1 ano, igual ou inferior a 1 ano, temos uma única restritiva de direito. Aprendam, quem avisa amigo vai estar na prova de vocês, ou a pena de multa, certo? Se superior a 1 ano, uma restritiva de direito e multa, ou 2 restritivas de direito. Deixa eu só abrir o artigo 44 aqui para a gente analisar. Eu estou com ele aberto. Está aqui o parágrafo 2º do artigo 44. Eu vou só ler por enquanto. Eu acho que não vai estar na tela de vocês, mas eu vou ler. Na condenação igual ou inferior a 1 ano, a substituição pode ser feita por multa ou por uma pena restritiva de direitos. Se superior a 1 ano, a pena privativa de liberdade pode ser substituída por uma pena restritiva de direitos e multa ou por 2 restritivas de direitos. Ok? Voltar para os slides. Então, pessoal, aqui não tem bicho de 7 cabeças. Essa regrinha é tranquila. Se a pena é superior a 1 ano, multa e restritiva de direito, ou 2 restritivas de direito. Se inferior, igual ou inferior a 1 ano,
restritiva de direito ou uma pena de multa. Tranquilo. Vamos lá. Conversão das penas restritivas de direito em privativa de liberdade. Até agora eu só falei para vocês que existe a possibilidade da pena privativa de liberdade ser substituída pela restritiva de direito. Professor, e tem como essa pena restritiva de direito ser convertida em pena privativa de liberdade? Tem sim, certo? Quando? Quando ocorreu o descumprimento injustificado do cumprimento da pena restritiva de direito imposta, certo? Vamos aqui para o artigo 44, parágrafo 4 do Código Penal. A pena restritiva de direito, ela converte-se em pena privativa de liberdade quando ocorrer o descumprimento injustificado da restrição imposta. Exemplo, um indivíduo foi condenado a uma pena de 7 meses de reclusão e teve essa pena privativa de liberdade substituída por a prestação de serviço à comunidade, certo? Lá em um hospital, foi prestar serviço em um hospital, como vigia, trabalhar como vigia. Foi determinado que ele começasse a cumprir essa pena no dia 1º de janeiro. Aliás, no dia 2 de janeiro. Até hoje o réu não compareceu. Nesse caso, e nem justificou. Como ele não compareceu e muito menos justificou, o juiz poderá determinar, sim, a conversão dessa pena restritiva de direito em pena privativa de liberdade, novamente. E ele vai ter que cumprir a pena privativa de liberdade 7 meses. Ok? Que teria nesse exemplo hipotético que eu acabei de falar. Certo? Por isso que a pena restritiva de direitos converte-se em privativa de liberdade quando ocorrer o descumprimento injustificado da restrição imposta. Lembrando que no cálculo da conversão, certo? Deverá ser deduzido o tempo cumprido da pena restritiva de direito. Como assim? Vamos pegar a mesma situação. O réu foi condenado a 7 meses de reclusão, teve sua pena substituída, tendo que pagar serviço à comunidade. Prestar serviço à comunidade. Aliás, prestar serviço a uma instituição pública. Lá a um hospital, trabalhando como vigia. O cara passou 4 meses, certo? Prestando serviço à comunidade, ao hospital, e aí parou, não foi mais, e nem justificou. O juiz ele vai determinar a conversão da pena restritiva de direito em privativa de liberdade e vai deduzir o que já foi cumprido. Se o cara pegou 7 meses e já pagou 4 meses de serviço à comunidade, então, se era 7 menos 4, sobram 3 meses. Esses 3 meses ele vai ter que cumprir a pena privativa de liberdade no estabelecimento adequado. Se ele não for reincidente, vai para casa e albergado, no regime aberto. Entenderam? Então, é basicamente isso. Vamos ler aqui. No cálculo da pena privativa de liberdade a executar, será deduzido o tempo cumprido da pena restritiva de direitos, respeitado o saldo mínimo de 30 dias de detenção ou reclusão. Viram só? Sempre que houver, no cálculo da pena privativa de liberdade a executar, tem que ser deduzido o tempo cumprido da pena restritiva de direito. Porém, olha o final da observação aqui. Aliás, da observação não, do parágrafo 3º aqui desse slide. Respeitado o saldo mínimo de 30 dias de detenção ou reclusão. Esse saldo mínimo de 30 dias de reclusão ou detenção é o seguinte. Pode acontecer, certo, do indivíduo ter cumprido a pena restritiva de direito durante o período quase que integral. Vamos pegar o mesmo exemplo da condenação de 7 meses. Melvin foi condenado a 7 meses a cumprir uma pena privativa de liberdade e teve ela substituída por uma pena restritiva de direito. Foi prestar serviço à instituição pública, a um hospital, trabalhou como vigia. Ele trabalhou como vigia durante 6 meses e 15 dias, ou seja, faltava apenas 15 dias para ele terminar de cumprir a pena. Esses 15 dias, ele começou a faltar de forma injustificada, não justificou sua ida ao hospital. O que é que acontece? O juiz vai converter a pena privativa de liberdade. Aliás, vai converter a pena restritiva de direito em privativa de liberdade. Nesse caso, como vai ser deduzido o tempo que já foi cumprido, se eram 7 meses e ele trabalhou 6 meses e 15 dias, só restaram o quê? 15 dias. Professor, nesse caso, então, ele vai ter que passar 15 dias cumprindo pena privativa de liberdade no estabelecimento adequado. Não vai ser 15 dias. Por quê? Deixa eu só colocar o carregador aqui, pessoal, que está começando a descarregar o celular. Só para concluir, não vai ser 15 dias.
certo? Será 30 dias, porque tem que ser respeitado o saldo mínimo de 30 dias de cumprimento de pena de reclusão ou detenção. Esse saldo mínimo de 30 dias, certo? É um tempo mínimo necessário que o legislador entendeu, no caso de conversão de pena, para que ocorra pelo menos como é que eu posso dizer para vocês, um cumprimento, certo? Por conta que houve essa restrição não, por conta que houve essa desobediência do réu em ter deixado de pagar a pena nos últimos dias, certo? Muitos acham que por conta que está faltando 15 dias, não vou mais cumprir o serviço, a prestação de serviço à comunidade ou à instituição pública, então vai ficar por isso mesmo. Não. O legislador penal atribuiu esse tempo mínimo de 30 dias, certo? Para que seja uma forma, inclusive, de repreensão, de repreender o indivíduo, certo? Então, podemos entender da seguinte forma, que mesmo se tiver faltando apenas 2 dias também para o cara terminar a pena, e ele começar a faltar, e ela for convertida em privativa de liberdade, vai ter que passar 30 dias. É o que o código fala. E aqui eu coloquei a observação para que a gente possa compreender isso que eu acabei de explicar. A ressalva referente ao saldo mínimo de 30 dias de detenção ou reclusão para permitir a detração é diminuir, certo? É fazer o cálculo da dedução do que já foi cumprido e o que faltava a ser cumprido, certo? Refere-se ao período mínimo de pena restante para cumprir, e não ao período de tempo já cumprido. Saldo é o que falta para cumprir, e não o período de tempo já cumprido. Por isso, qualquer que seja o tempo cumprido, mesmo inferior a 30 dias, deverá ser deduzido a pena a converter para não cumpri-la 2 vezes. Vamos ler novamente aqui a observação, que eu pausei no meio dela. A ressalva referente ao saldo mínimo de 30 dias de detenção ou reclusão para permitir a detração refere-se ao período mínimo de pena restante para cumprir, e não ao período de tempo já cumprido. Saldo é o que falta para cumprir, e não ao período de tempo já cumprido. Por isso, qualquer que seja o tempo cumprido, mesmo inferior a 30 dias, deverá ser deduzido para converter a pena não cumprida, para ser deduzido da pena a converter para não cumpri-la 2 vezes. Ou seja, mesmo o réu, certo? Tendo cumprido quase todo o período de pena, se ele chegar a descumprir essa pena restritiva de direito e esse descumprimento ocorrer faltando menos de 30 dias, o Código diz que deverá ser respeitado o saldo mínimo de 30 dias de cumprimento de pena, que não tem nada a ver com o tempo de pena restante, certo? Esse saldo mínimo de 30 dias é uma imposição do Código e deve ser cumprida, ok? Vamos passar para frente. Qualquer dúvida acerca disso, a gente vai tirar na nossa live ao vivo, certo? Olha o que vai falar a observação que eu coloquei aqui em relação ao artigo 44, parágrafo 5º. Sobrevindo condenação à pena privativa de liberdade por outro crime, o juiz da execução penal decidirá sobre a conversão, podendo deixar de aplicá-la se for possível ao condenado cumprir a pena substitutiva anterior. Vejam bem, sobrevindo condenação à pena privativa de liberdade, certo? Decorrente da prática de outro crime, o juiz da execução penal decidirá sobre a conversão, podendo deixar de aplicá-la se for possível ao condenado cumprir a pena substitutiva anterior. Nesse caso, se eu cometi o crime A, ok? E tive minha pena substituída. Se eu voltar a delinquir, cometer um crime B, o juiz ele poderá, certo? Converter minha pena restritiva de direito em pena privativa de liberdade por conta do cometimento do novo crime. Porém, tem que se observar o quê? Se é possível ao condenado cumprir a pena substitutiva anterior, mesmo sendo condenado pela prática de um novo crime. Vejam bem, vamos tirar essa dúvida aqui nessa observação. Aliás, nesse último parágrafo que eu coloquei, logo poderá acontecer a conversão se,
durante o cumprimento da pena alternativa, sobrevier a condenação à pena privativa de liberdade, ou seja, praticou-se um novo crime e foi condenado a uma nova pena privativa de liberdade. Então, devendo obrigatoriamente tratar-se de decisão transitada em julgada e, além disso, a nova condenação tornar impossível o cumprimento da pena alternativa. O que seria isso? Nesse segundo crime que eu cometi, certo? Vamos supor, cometi o crime A, um crime de furto, que vinha pena substituída, estou pagando prestação de serviço à comunidade. Voltei a cometer um crime B, certo? Esse crime B, diferentemente do crime de furto, deixa eu ver aqui um crime, vamos colocar aqui um crime de um estelionato, certo? E fui condenado ao estelionato há 2 anos. Eu posso ter minha pena substituída no estelionato porque são crimes diferentes. A reincidência é genérica nesse caso. Porém, tem que saber, o juiz tem que analisar se há compatibilidade, se tem como eu cumprir as duas penas restritivas de direito, certo? Se não tiver como, ele vai determinar a conversão da pena privativa de liberdade. E aí vai ter que cumprir pena em um regime adequado. Deve saber-se qual é o somatório das penas. Então, a necessidade de saber se há possibilidade ou não dessa substituição. Beleza? Dessa conversão, na verdade. A Lei de Execução Penal, em seu artigo 181, ela vai prever as causas de conversão obrigatória para a pena privativa de liberdade. Vejam bem, as penas restritivas de direito será convertida em privativa de liberdade nas hipóteses e na forma do artigo 45 e seus incisos do Código Penal. O parágrafo 1º do artigo 181 vai dizer o seguinte: em relação à pena de prestação de serviço à comunidade, esta será convertida quando o condenado não for encontrado por estar em lugar incerto e não sabido, ou desatender a intimação por edital, não comparecer injustificadamente à entidade ou programa em que deva prestar o serviço, recusar-se injustificadamente a prestar o serviço que lhe foi imposto, praticar falta grave e sofrer condenação por outro crime à pena privativa de liberdade, cuja execução não tenha sido suspensa. A pena de limitação de fim de semana será convertida quando o condenado não comparecer ao estabelecimento designado para cumprimento da pena, recusar-se a exercer a atividade determinada pelo juiz, se ocorrer qualquer das hipóteses das letras A, D e do parágrafo anterior. Vamos por partes. Primeiro, em relação à pena de prestação de serviço à comunidade, se o réu não for encontrado para que seja cumprida essa pena, terá a sua conversão. Vai ter que pagar a pena privativa de liberdade, e não a restritiva de direito. Do mesmo modo que se ele não comparecer e nem justificar ao local onde deveria prestar o serviço à comunidade, vai também ser convertida em pena privativa de liberdade. Ou seja, o que era uma restritiva de direito volta a ser pena privativa de liberdade. Se ele se recusar a cumprir a pena, também vai ser convertida. Praticar alguma falta grave, que aí é previsão lá na Lei de Execução Penal, depois a gente vai estudar isso aí de forma específica lá no sétimo semestre, na disciplina que vai tratar da... Aliás, porque lá no sétimo semestre a gente vai estudar as leis extravagantes e lá tem a Lei de Execução Penal, a gente tem que estudar ela de forma específica. E também se sofrer alguma condenação por outro crime, cuja execução não tenha sido suspensa, certo? Em relação à limitação do fim de semana, é porque ela deve ser cumprida em casa de albergado ou estabelecimento adequado. Deixa eu só confirmar aqui se é isso. A limitação do fim de semana consiste na obrigação de permanecer aos sábados e aos domingos por 5 horas diárias em casa de albergado ou estabelecimento adequado. É isso. Só voltar. Por isso que a pena de limitação de fim de semana será convertida quando o condenado ele não comparecer à casa de albergado, ao estabelecimento adequado, que foi designado para o cumprimento da pena. Ou ele se recusar a exercer a atividade determinada pelo juiz se ocorrer qualquer das hipóteses das letras A, D e E do parágrafo anterior, que foi essa que a gente acabou de ler.
Beleza? Então, essas são as regras iniciais. Vamos tirar todas as nossas dúvidas na nossa live ao vivo também, certo? A prestação de serviço à comunidade será convertida em privativa de liberdade quando o condenado se enquadrar em uma das hipóteses previstas no artigo que a gente acabou de ler, de modo que o não comparecimento e a recusa injustificada impedem a conversão. Aliás, de modo que o comparecimento e a recusa justificada impedem a conversão. Por quê? Porque a partir do momento em que ele justificar o que foi que faltou, aí sim, aí o juiz não vai converter. Do contrário, converte. Que caberá ao juiz da execução, ouvindo o MP, avaliar a justificativa apresentada e decidir sobre sua razoabilidade. Olha a seguinte observação. Quando tratar-se de descumprimento da prestação de serviço à comunidade, quando esta for aplicada como pena principal, como ocorre na sanção do artigo 28 da Lei de Drogas, não será possível a conversão. Eu falei para vocês que, em relação ao artigo 28 da Lei de Drogas, que é o consumo pessoal de drogas, lá nós teremos a pena restritiva de direito de prestação de serviço à comunidade como pena não alternativa, mas sim como pena autônoma, no sentido de que deve ser aplicada a ela de forma imediata e não em substituição à pena privativa de liberdade. Certo? Ela vai ser aplicada de forma imediata. Por isso não faz sentido ela ser convertida em pena privativa de liberdade, porque só ocorre a conversão caso ela tenha primeiro sido substituída, a pena privativa de liberdade tenha sido substituída pela restritiva de direito. Como aqui na Lei de Drogas é aplicada, nesse caso específico, apenas a restritiva de direito, não foi aplicada a pena privativa de liberdade, não tem como ser convertida. Ok? Em relação à pena de limitação do fim de semana, esta será convertida quando o condenado não comparecer ao estabelecimento designado pelo juiz, que também eu já acabei de falar, conforme a gente leu no artigo anterior, certo? Em relação à pena de interdição temporária de direitos, será convertida em privativa de liberdade se o apenado exercer injustificadamente o direito interditado, de modo que é possível a não conversão se for justificado. O que seria isso? Vamos supor que o cara cometeu um homicídio culposo no trânsito, teve sua pena substituída por uma interdição temporária de direitos e teve que passar um ano sem poder dirigir, com habilitação suspensa, certo? Ou o médico que cometeu uma lesão corporal culposa e aí teve sua pena substituída pela interdição temporária de direitos, no sentido de que durante um ano ele não vai mais poder praticar sua atividade de médico. Nesse caso, certo? Se houver o descumprimento, a pena privativa de liberdade que foi aplicada, aliás, a pena restritiva de direito que foi aplicada será convertida em privativa de liberdade. Exemplo, o médico que teve a pena, o direito suspenso, né, interditado, não poderia mais trabalhar como médico e aí resolveu trabalhar normal. Está descumprindo. Do mesmo jeito, o cara que teve a habilitação suspensa e voltou a dirigir, certo? Porém, há casos e há exceções no sentido de que, deixa eu só ver aqui onde foi que eu coloquei. Quando, por exemplo, um exemplo disso seria um médico que está interditado de exercer sua profissão e em uma emergência onde a pessoa está em estado grave, podendo falecer, o médico exerce o direito interditado. Neste caso, está evidente a justificativa do descumprimento da restrição imposta. Nesse caso específico do médico, é porque ele teve que, entre aspas, exercer o direito que estava interditado como forma de salvar a vida de uma pessoa, ou seja, o direito à vida prevalece sobre os demais. Estamos entendidos? Como nas outras penas, a não localização do apenado pode estar em lugar incerto ou não sabido, ou o não atendimento de intimação por edital acarreta a conversão por pena restritiva de liberdade. Por fim, se o condenado praticar falta grave ou sofrer condenação por crime de pena privativa de liberdade, também causará a conversão. E, de acordo com Fernando Capês, antes de converter a pena restritiva de direitos em privativa de liberdade, deve-se possibilitar ao condenado ampla defesa de seus direitos com a instalação do devido processo legal e a observância do contraditório, pois esses princípios também devem ser observados na execução penal durante a qual subsiste o devido processo legal. Aqui, em qualquer processo de conversão de pena restritiva de direito em privativa de liberdade, requer ampla defesa e contraditório, ou seja, o réu pode apresentar sua defesa e especificar seus pontos, alegar tudo o que interessar para a sua defesa, beleza? Seria mais ou menos isso.
Duração das penas restritivas de direitos, pessoal. Isso aqui é assunto para a próxima aula, porque senão vai ficar uma aula muito extensa, já está com quase 1 hora de aula, mais de 40 minutos de aula, então a gente vai deixar isso para a próxima aula. Essa está sendo a aula número 2 em relação às penas restritivas de direito. Eu acho que na aula 3 a gente vai concluir, senão a gente vai ter mais 2 aulas, aula 3 e aula 4, e aí a gente conclui o estudo das penas restritivas de direito, certo? Então, pessoal, qualquer dúvida a gente vai tirar na nossa aula online, nossa live ao vivo, na quarta-feira, no dia do nosso horário normal de aula. Eu peço a compreensão de vocês. Mais uma vez, assistam a aula, desculpem aí qualquer falha técnica. Estou trabalhando no sentido de melhorar ainda mais e espero que vocês tenham compreendido essa parte inicial, certo? Essa parte inicial não. Essa parte que eu posso dizer para vocês mais específica das penas restritivas de direito, que é essa parte da conversão, bem como dos requisitos que a gente acabou de estudar, certo? E espero que vocês possam compreender e que a gente possa usufruir da disciplina da melhor forma possível, ok? Eu vou salvar a aula agora, vou desligar aqui. Bons estudos para quem estiver assistindo a aula de dia, de noite, de madrugada. Não se esqueça de procurar a doutrina para se aprofundar, certo? E vamos lá, quem estuda a vida muda. Um abraço a todos e até a próxima aula.